eletrostática, eletrodinâmica. É essa a diferença. Antes os elétrons, as cargas elétricas estavam paradas. Agora elas vão começar a se mexer. E já que elas vão começar a se mexer na nossa frente, a primeira coisa que eu quero te mostrar em eletrodinâmica, o teu primeiro circuito elétrico da vida. Olha que beleza. Ah, emocionante, hein? Quero que tu aprenda a reconhecer esses elementos ao olhar para o circuito elétrico. Quero que tu aprenda a reconhecer. Essas coisas retas aí, ó, adivinha o que é? É um fio condutor. De que material geralmente é o fio? Cobre. Outra alternativa muito viável economicamente é o alumínio. Condutor, fio condutor. E esse cara aqui, o que é isso? Pode ser, popularmente a gente já vai olhar uma bateria. Que outra coisa do dia a dia poderia representar essa bateria? Isso, uma pilha, que é um tipo de bateria, a tomada, ou até uma usina, se tu quiser, uma usina geradora, dependendo da voltagem, né? E tu sabe então que esse cara é o cara que gera a voltagem. E voltagem tem outro nome, DDP, que é diferença de potencial, ou ainda tem, começa com tem e termina com são. Muito bem! Também tem esse nome que é a tensão. Então eu vou dizer que aquilo ali é a fonte de tensão. Fonte de tensão. Realmente não tem obrigação nenhuma de lembrar esses vários nomes, por isso que eu repito todo dia eles. DDP, diferença de potencial, né? LDP, mesma coisa. Tensão, voltagem, certo? Então são várias maneiras de chamar. O grandão. E o pequenininho. Isso, cara, é assim, certo? Show de bola. E só falta aquele sujeito ali, ó, que é um sujeito novo para ti. Esse sujeito, que eu representei assim com esse rabiscozinho, que é assim que no mundo inteiro a gente representa, ele é um dispositivo que trava a corrente elétrica. Os elétrons que vão tentar migrar por dentro dele, ele tenta segurar. Então é um cara que resiste à passagem de corrente elétrica. Por isso que o nome dele é resistor. Muita gente, quando queima lá o resistor do chuveiro elétrico, fala assim, vamos lá comprar a resistência do chuveiro. Tecnicamente falando, está errado, tá? Vai comprar o resistor. E aquele resistor tem uma determinada resistência elétrica, que é uma grandeza que vai aparecer agora, daqui a pouco em nossas vidas. Tem uma pergunta, cara, que tu tem que aprender a responder agora, que eu vou te mostrar, que é extremamente simples. Mas no ano passado eu me magoei muito com isso. Porque apesar de ser extremamente simples, passava 2 semanas, eu perguntava pra galera, a galera não sabia responder. Aí eu explicava de novo. Passou um mês, eu perguntei, a galera não lembrava. Eu fiquei muito chateado. Galera, o negócio é o seguinte, presta atenção, faz com carinho, porque é bobo, é idiota que eu vou te contar. Quando a galera começou a brincar com o circuitinho elétrico, na época do Alexandre Volta, o inventor da pilha, então o cara inventou uma pilha, certo? Ele ia lá, pegava fiozinhos metálicos, encostava um no outro e percebia que os fiozinhos esquentavam. Ele nem acendia nada ainda com a pilha, ele só percebia que esquentava um fiozinho no outro. Não sabia o que estava acontecendo. As experiências foram se aprimorando, o tal do Thomas Edison começou a criar um tipo de filamento que quando ele encostava um no outro, esquentava tanto que chegava a brilhar. Era os primórdios da lâmpada, certo? Os primórdios da lâmpada. O coitado do Thomas Edison chegou a testar mais de 1000 tipos diferentes de materiais, todos queimavam. Certo? Até que ele decidiu botar um material já queimado, um carvão. Os primeiros filamentos das lâmpadas eram feitos de carvão, certo? Show de bola, carvão é condutor, olha que interessante. Então a galera começou a brincar com isso aí, porque quis entender, né? Quis entender o que está acontecendo, por que aquela porcaria está esquentando. Aliás, por curiosidade apenas por enquanto, transformação de energia elétrica em calor chama-se efeito Joule. Parabéns, efeito Joule. É a transformação de energia elétrica em energia térmica, calor, parabéns, muito bom. Bom, o pessoal pensou, deve ser umas baguinhas positivas, deve ser umas baguinhas positivas que ficam caminhando lá dentro do fio, a gente não pode enxergar. É isso, é baguinha positiva. Amigo, Rutherford e Bohr ainda nem tinham feito a experiência da fina lâmina de ouro, eles nem sabiam como é que era a cara do átomo, era só filosófica a ideia do átomo. E aí então os opostos, para onde vão essas partículas? Para a direita ou para a esquerda? Ou será que não vai para a direita ou para a esquerda? Deixa eu ver. Os opostos, essa partícula positiva vai ser atraída pelo polo negativo. E essa partícula positiva vai ser repelida pelo polo positivo.
Não, tenho certeza que a corrente elétrica tem esse sentido. Beleza? Tu viu como é que se determina a corrente elétrica? Tu pega baguinhas positivas e larga no fio. Os opostos? Pronto, segue as baguinhas. Senhor, por que tu largou dos dois lados? Para te mostrar. Independentemente de onde tu vai botar a baguinha, tu tem que achar o mesmo lado. É para fazer uma prova dupla. Por isso que eu larguei bolinha positiva de um lado e do outro. Aí a galera ficou super feliz. Uhul! A partir de hoje já sabemos determinar o sentido da corrente elétrica. E passaram anos fazendo isso. Botando uma baguinha positiva no fio e lembrando dos opostos. É só isso, cara. Tu pega o teu circuito, larga a bolinha positiva dos dois lados da fonte e lembra que os opostos se atraem. É difícil determinar o sentido? Não, cara, é muito simples. Mas se tu não fizer um exercício ou outro, uma semana depois tu não consegue fazer. Mesmo isso que é simples. Só que aí vem Rutherford Bohr. E provam com a experiência da fina lâmina de ouro que o átomo é cercado por uma coisa chamada eletrosfera, que já se supunha, né? Que é feita de elétrons e os elétrons são... E só os elétrons podem passear dentro do fio. Ou seja, a suposição de que a corrente elétrica vinha de partículas está errada. E aí como é que a gente faz? Joga fora, professor, e ele mudou tudo. Não. Aí na pergunta de vestibular ele te pergunta o sentido convencional e o sentido real da corrente elétrica, que é para o lado oposto. Tu tens que saber definir o sentido convencional e o sentido real. Certo? Nesse exemplo que eu te dei, sentido convencional, vamos ver. Sentido convencional. Senhor, o que é algo convencional? É algo comum, né? Ou é algo que se convencionou? É algo que se determinou? É assim que está acabado. Né? Que é como começou a coisa. Sentido convencional, deixa eu ver. Sentido anti-horário. Não adianta dizer para a direita ou para a esquerda, né, galera? Que lá em cima vai ser outra, direita e esquerda. Anti-horário. E, portanto, o sentido real, que é o sentido que os elétrons percorrem, é sempre oposto ao convencional, horário. Beleza, vamos ver então. O que é isso aqui? Fio condutor, aquele lá. Ah, tá assim, aquilo ali. Fonte de tensão, a bateria, parabéns. E aquele cara? Vai, não fala pra ninguém, contigo. 10 segundos, determina a sentido real e convencional pra ti. Pensa um pouquinho e não olha pra lá. Vê se tu entendeu. Tenta olhar pra ali e determinar o sentido real e convencional. Coisa bem simples. Para um pouquinho, pensa. Vou dar 20 segundos, pronto. Valendo. Pode ser sentido irreal também conhecido? Não deixa eu ter falado isso. Pé! Ó! Larga a bolinha positiva. Os opostos? Os iguais? Negativo atrai positivo, positivo repele positivo. Esse é o sentido convencional horário. Então, o sentido real, anti-horário. Eu sempre testo com bolinha positiva, como se fosse o sentido convencional. E depois eu lembro que os elétrons são para o sentido oposto. Larga as balinhas positivas dos dois lados opostos. É só o que tu precisa saber. Beleza? Então, olha que interessante. Aprendemos primeiro a identificar elementos do circuito elétrico e aprendemos a determinar o sentido real e o sentido convencional. Uma coisa bacana, galera, agora na eletrodinâmica, é que nos nossos casos aqui, a corrente elétrica vai sempre estar migrando para um lado só. Ou seja, se eu faço o gráfico da intensidade de corrente elétrica com o passar do tempo, o que é esse aí, professor? Intensidade de corrente elétrica. Já vou te mostrar como é que se calcula isso. Então tu vê, cara, ó, esse izinho, ó o nome do cara todo. Intensidade de corrente elétrica. Amanhã eu vou chamar de corrente elétrica e depois de amanhã, corrente. E aí o I se perde. Se tu não lembra o nome completo da criança, tu não sabe por que ele é chamado I. E aí as coisas parecem ficar mais difíceis. Tá? Então cuidado, é bacana conhecer o nome completo de alguém às vezes. Intensidade de corrente elétrica. Daqui a algum tempo, corrente elétrica. Daqui a pouco, corrente. Cadê a corrente? Quanto é a corrente? É o I. Cuidado aí.
Nesse caso que eu tinha, nos dois casos que eu exemplifiquei, o lado positivo e o negativo eram fixos, como numa bateria, como numa pilha. Portanto, a corrente elétrica é sempre para o mesmo sentido. A gente chama isso de corrente contínua. É um nome justo? É um nome bastante justo. Porém, quando nós vamos gerar quantidades maiores de corrente elétrica, a gente precisa de um dispositivo chamado alternador. Esse dispositivo que tu só vai entender lá no final do ano é basicamente um ímã que fica girando dentro de um monte de fio enrolado. E à medida que o ímã gira, ele traz os elétrons para um lado e depois empurra para o outro. Para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E aí, se eu faço o gráfico de uma corrente elétrica alternada, fica bem assustador o gráfico. Tão assustador que a gente mente para os eletricistas convencionais que a corrente elétrica ali é constante. E é mentira. Né? A voltagem ali, a gente diz que é 220 volts, né? Mas é mentira para o eletricista poder ser eletricista. Senão ele ia largar essa função por causa da matemática muito pesada que ele teria que estudar. Aí a gente desenvolveu um método matemático para deixar a coisa idiota e fácil de entender. Aí assim, ninguém abandona a profissão por causa da matemática, certo? Mas olha que coisa grave. Muita gente deixa de ser engenheiro por causa da matemática, deixa de ser físico ou matemático, por causa que a matemática em algum momento passa a perna no cara e o cara desiste dela, certo? Então, ó, no caso da tua tomada ali, meu querido, a corrente elétrica fica indo e voltando dentro do fio 120 vezes por segundo, cara. Então, quando tu toma um choque, não foi que a corrente elétrica entrou por um lado e saiu para o outro. A corrente elétrica ficou entrando e saindo do teu corpo várias vezes. E aí, o choque elétrico. Beleza? Então, cuidado. Corrente elétrica contínua é aquela da pilha, é a da bateria do carro, por exemplo. Corrente elétrica alternada é o da tomada. Ela fica indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Então, aquela história de que tem o fio positivo e o negativo é mentira. Tem o fio fase, que é por onde vem a energia da Celeste, e o fio neutro, que está enterrado no chão. Esse fio fase fica indo de mais 310 a menos 310 volts, 60 vezes por segundo. Por isso que a gente chama de 60 Hz. Mas fica tranquilo que nós vamos falar disso futuramente com mais calma. Eu só estou te citando a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Muito obrigado. Esse é o nome dela, corrente alternada. Galerinha, olha só. Tem aparelhos específicos para medir a intensidade de corrente elétrica. Mas pensa comigo, se eu quero medir a intensidade de corrente elétrica, eu tenho que calcular a quantidade de carga que atravessa, por exemplo, um resistor, né? Eu tenho que saber a quantidade de carga. Qual é a letra para a quantidade de carga? Q, lógico. Aliás, né, bem no começo do ano a gente aprendeu a calcular a quantidade de carga. Número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Só que eu preciso saber quanta carga passou em determinado tempo, né? Por isso que para calcular a intensidade de corrente elétrica é carga sobre tempo. Como é que mede carga elétrica? Já vimos hoje. Coulomb. E como é que mede tempo? Segundo. Coulomb por segundo na tua vida tem uma unidade bem comum, o ampere. Já escutaste falar nisso? Ampere. Naquele quadro de luz da tua casa, onde tem os vários disjuntores, tem os numerozinhos dos disjuntores, né? 10, 20, 50. É quantos amperes pode atravessar o disjuntor antes de ele desarmar por segurança. Certo? Então, ampere, agora tu sabe de onde é que vem. É coulomb por segundo. Haja cientista para puxar o saco, hein, meu querido? Certo? Um deles, de repente, faltando, o mundo não seria como é. Cada um modificou a história da humanidade à sua maneira. Incrível. Apaixonante. Show de bola. Só que essa fórmula, amigo, para o teu nível de matemática, oferece risco para ti? Não, não pode, porque está dividindo, passa multiplicando, passa dividindo. Pelo amor de Deus, isso não pode mais te deixar preocupado. Tu tem que saber o nome de cada cara, ler a questãozinha, interpretar e usar o teu ferramental. Mas ó, se tem uma fórmula sagrada na parte de física C, ela vai aparecer agora. A fórmula que não vai nos largar um só segundo daqui por diante. Vamos ver que história é essa.
Um dos grandes cientistas interessados nesses fenômenos, o estudo da corrente elétrica, foi o Ohm. Ohm. Qual o nome do cara? O sobrenome do caso, né? Ohm. Esse cara, ele estava fazendo estudos parecidos com aqueles que já estavam sendo feitos. Só que a coisa deu uma evoluída, então para poder entender o circuitinho elétrico, os cientistas desenvolveram aparelhos. Um é o chamado amperímetro e o outro aparelho desenvolvido é o chamado voltímetro. Agora eu duvido, o que o amperímetro mede? Ampere. Ampere. Amperímetro. E o que o voltímetro mede? Parece piada, né, cara? Mas é isso mesmo. Futuramente eu vou te mostrar o que é um amperímetro por dentro. O que faz de um voltímetro ser bom ou ruim. Mas acreditem, existem aparelhos capazes de medir a voltagem e a corrente elétrica. Aliás, já que eu quero medir a voltagem em cima do resistor, eu vou instalar o meu voltímetro bem em cima dele. Então, ó, V de voltímetro, A de amperímetro. Voltímetro mede a voltagem. Amperímetro mede o ampere. Tabelinha mágica, tá preparado aqui para o laboratório, meu querido? Não mexe em nada, hein? Vamos medir a voltagem atuando no resistor e vamos medir a corrente que o percorre. 10 volts, deixa eu ver, sim, 2 amperes, acreditem. 20 volts, Deus é matemático, 30 volts, 6 amperes. É assim, a natureza se comportando mais uma vez de maneira óbvia, de maneira intuitiva. Para uma pessoa normal, isso parece idiotice, até porque volts é uma coisa do teu dia a dia. Tu sempre está trocando as pilhas, tu vê lá, tu sabe que a tomada tem 220 volts há muito tempo. Então é natural para ti saber que se aumenta a voltagem, o poder da bateria, da pilha, aumenta a corrente que percorre o objeto que está alimentado por ela. Faz sentido? Só que para um gênio como o Ohm, isso não é só óbvio. Isso é uma ferramenta para desenvolver uma nova ideia. Vou definir com vocês resistência elétrica. O que é resistência elétrica? Adivinha a letra? Meu Deus, física é um terror. Resistência elétrica de um dispositivo nada mais é que a divisão da voltagem pela corrente. Qual é a letrinha da corrente? É I, né? Eu coloquei aqui de ampere, mas eu sou tanso mesmo. É I. Então vai ficar V sobre I. Foi assim que o Ohm criou a ideia de resistência elétrica. Como eu não gosto de ficar pensando numa fórmula com uma divisão, eu prefiro pegar esse I que está dividido e passar para lá. V igual a R vezes I. Essa fórmula, meu querido, ela é simples, mas ela é usada o tempo inteiro daqui para frente. Toda hora que tiver um probleminha de elerodinâmica, ela vai aparecer. V de quê? Voltagem ou volts. R, resistência. E o I, intensidade de corrente elétrica. Então a partir dessa fórmula tu já pode resolver os 3 problemas mais básicos do mundo de circuito. Quais são as perguntas? Isso. Para uma resistência tal e uma corrente tal, determine a voltagem. Uma voltagem de tanto atua no Asdrubal. Sabendo que a corrente que percorre Asdrubal é tanto, calcule a resistência elétrica do corpo de Asdrubal. Certo? Jezebel, na sua casa, tinha um aparelho que tinha uma corrente de tal valor. Sabendo que a voltagem era, não, que a resistência era tanto, calcule a voltagem, né? Ou seja, ou eu pergunto a voltagem, ou eu pergunto a corrente, ou eu pergunto a resistência. E te dou de mão beijada todo o resto. Certo? Comparado com K vezes Q sobre D ao quadrado, é uma glória, vai dizer. Né? Acabou ao quadrado, meu querido, acabou aquele terror matemático que antes nos acompanhava na eletrodinâmica, na eletrostática. A eletrodinâmica é bem mais light. Galerinha, eu até fico tentado a resolver os 3 problemas mais bobos que existem na eletrodinâmica, né? E eu vou fazer já em seguida. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. O Ohm, ele escreveu uma lei, primeira lei de Ohm. Ó, o que o Ohm percebeu quando fez esse estudo em laboratório? Que dobrando a voltagem, triplicando, ou seja, que a voltagem e a corrente são diretamente...
Aí ele tirou aquele resistor que ele testou, botou outro. Fez o mesmo teste. Aí ele botou lá 10 volts, ele só tinha essas 3 baterias. 10 volts deu 5 amperes. 20 volts, 10, 30 volts, 15. E ele foi lá e testou com outro material e voltou a dar a mesma coisa. Não o mesmo resultado, mas a mesma relação. Dobrando, dobrava. Triplicando, triplicava. Ele botou a mãe dele no circuito e ele percebeu que acontecia o mesmo fenômeno. Dobrava, dobrava. Triplicava, triplicava. Aí ele pensou, isso é uma regra, isso é uma lei. Descobri mais uma lei da natureza. A resistência elétrica de um certo corpo é constante, porque ao dobrar a voltagem, dobra a corrente, triplicando a voltagem, triplica a corrente, ou seja, a divisão continua dando igual. Então ele falou o seguinte, ó, a resistência de um determinado corpo é constante, só que Ohm estava errado. Logo depois eles perceberam que existem materiais que não obedecem a essa regra, os semicondutores. Os semicondutores, é por isso que o computador existe, porque existe material que não obedece à primeira lei de Ohm. Claro, né, que imagina, o mundo seria totalmente outro sem a invenção dos chips de computador que podem processar informação. Eles são feitos de materiais semicondutores. Alguém lembra dos 2 materiais semicondutores principais? Gálio e silício, parabéns. Gálio e silício, lembre-se do Vale do Silício, beleza? Show de bola. Galera, ó, tem materiais como gálio e silício que não obedecem à primeira lei de Ohm, ou seja, a primeira lei de Ohm não é uma lei. Só que aquilo já estava tão arraigado na comunidade científica que eles resolveram dar uma modificada. Então, a primeira lei de Ohm, ela diz que todo resistor ôhmico apresenta resistência elétrica constante. E adivinha o que é um resistor ôhmico? É o que obedece à primeira lei de Ohm. Ou seja, né, o cara restringiu a lei dele. Ah, não é uma lei geral, não é para tudo não, gente, eu me enganei. É só para os materiais ôhmicos, os que obedecem à minha lei. Ficou meio esquisito, né? Mas é uma lei que é muito útil. Saber que um resistor, depois de construído, se a temperatura dele não muda, a resistência dele continua constante. Certo? Então eu vou escrever aqui. Resistores ôhmicos, que obedecem à primeira lei de Ohm, né? Apresentam resistência constante. Para uma temperatura constante. E aí faz um exercício outro dessa área que está de bom tamanho. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Na verdade é o seguinte, via de regra não se fala em temperatura quando a gente está falando desses corpos. Quando eles perguntam é uma questão teórica. Qual é a tendência quando a temperatura aumenta? Vou explicar. Quando a temperatura aumenta, os elétrons ficam mais agitados. E elétrons mais agitados é mais difícil coordenar eles para o lado. Fica mais difícil de a corrente se estabelecer. Então quando a temperatura aumenta,